Graça e paz, aqui pastor Ricardo Souza da igreja em Horizonte. Estamos felizes, estamos inaugurando a série Na Inspiração do Texto. E no episódio de hoje, o episódio de abertura, os filhos de Jacó. Apenas uma informação importante, estamos começando no capítulo 29 do livro de Gênesis. E aí você pode ficar na sua mente perguntando, mas por que não Gênesis capítulo 1? Estamos seguindo, na verdade, os estudos bíblicos das igrejas que militam na obra da restauração de tudo. E nesta semana nós estamos estudando Gênesis capítulo 29 e capítulo 30, exatamente a questão dos filhos de Jacó. Então, nesse episódio de hoje, nós vamos ver a respeito dos filhos de Jacó. E eu quero te ensinar uma coisa muito importante, caso você ainda não saiba, não tenha aprendido, é a respeito de você guardar essas informações na sua mente. Por exemplo, nós temos aqui uma lista de nomes. Nós poderíamos pensar, nome dos 12 apóstolos. Será que a gente conseguiria, citar o nome dos 12 apóstolos? Pedro, João, Tiago Maior, Tiago Menor, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Simão, Judas Iscariotes e Judas Tadeu Lebeu. Poxa, falamos todos os nomes e você deve estar pensando, poxa, que mente, né? Como é que conseguiu gravar essas informações? Mas vamos pensar, por exemplo, nas 10 pragas do Egito. As águas se tornaram em sangue, rãs, piolhos, moscas, pestes, úlcera, saraiva, gafanhotos, trevas e morte dos primogênitos. Falamos agora as 10 pragas que vieram sobre o Egito. Bom, e o nome dos 12 filhos de Jacó? Os 4 primeiros, Rúben, Simeão, Levi, Judá. Depois nós temos Dan, Naftali, Gade, Asser, Isacar, Zebulon, José, Benjamim. Lembrando que depois de Zebulon veio uma moça, uma menina, Diná. Bom, como é que a gente consegue gravar todas essas informações na mente, né? É uma coisa que você pode até ficar daí admirado. Poxa, como que o pastor Ricardo consegue gravar todas estas informações? Bom, eu queria então passar para vocês, depois ao final eu vou deixar aqui no vídeo um esquema que eu fiz no meu caso, que atende a mim, para que eu gravasse todas essas informações. É chamado os famosos mnemônicos. O que são esses mnemônicos? Não sei se você já ouviu falar, mas eles são, você forma uma palavra pegando a inicial de cada letra, você forma palavras de 2 em 2 letras, você forma frases, e aí, quando você pensa, por exemplo, no nome dos 12 apóstolos, aí você só tem que lembrar da frase, da palavra, ou quem sabe, como eu gosto de fazer, uma música, e aí eu me lembro, Pejotiti, Anfitobá, Maci, Juju. Cantei, então eu vou mentalmente, Pedro, João, Tiago Maior, Tiago Menor, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Simão, Judas e Judas. É rápido, por causa da música, por causa da letra, eu acabo tendo essa facilidade. Bom, isso daí é uma coisa técnica, você vai conseguir na internet muitas informações, muitos exemplos, mas eu queria te dar mais um exemplo. Por exemplo, trabalhei na linha amarela, aquela via expressa, Barra de Jacarepaguá, Ilha do Fundão, importante via expressa do Rio de Janeiro. Trabalhei lá por cerca de 7 anos, 8 anos, e trabalhei na parte de sistemas de informação. Quando eu trabalhei lá, isso há caminhando para uns 15 anos atrás, questão de segurança, as senhas deveriam ter muitos caracteres especiais, então precisava ser uma senha mais longa. Até hoje eu me lembro da minha senha. Como? Como que você consegue se lembrar da sua senha? Mnemônicos.
Eu me lembro que no caso da senha que eu usava lá, naquela época, eu fiz uma frase: nasci estrela, rato pequeno saiu do trilho, mato aquele rato, mordeu a orelha rosada. Bom, eu sei, por causa dessa frase, eu sei até hoje a minha senha. Se eu precisasse trabalhar lá, olha, vamos precisar daquela tua senha, está na minha mente. Mas por causa de quê? Por causa do mnemônico. Então, ao final, eu vou postar aí o meu esquema, que me atende. Isso não quer dizer que vá te atender, mas vai servir de exemplo para que você crie o seu próprio mnemônico. Nós temos, por exemplo, você pode gravar em fórmulas físicas, fórmulas matemáticas, você pode gravar para um concurso público. Essa técnica, ela vai te servir para muita coisa. Então, quando nós estamos falando sobre Bíblia, e nós vamos ter algumas listas, esses filhos de Jacó é uma lista. E você pode ter essas informações e trazê-las, né, acendê-las na sua memória, desde que você utilize essa técnica dos mnemônicos. Eu já utilizo há muitos anos, desde adolescente que eu utilizo essa técnica, e assim eu gravo as informações e retenho elas com muitas facilidades, porque você faz uma frase, você faz uma música, você faz alguma coisa que você não vai esquecer, que seja próprio para você. Então, por exemplo, quando nós pensamos sobre os 12 filhos de Jacó, eu também tenho uma música. Eu lembro Rúben, Simeão, Levi e Judá, que é o primeiro verso dessa música. Rusileju, Rúben, Simeão, Levi e Judá. E eu me lembro também da ordem que os filhos nasceram, por causa de um outro mnemônico, que é Libi, Zirá, Lia, Bila, Zilpa e Raquel. Então eu sei que os filhos nasceram nessa ordem. Primeiro Lia, os 4 são de Lia. Depois vieram 2 de Bila, que são Dan e Naftali. Depois vem a Zilpa, e nasceram mais 2, que é Gade e Asser. E depois nasceu mais 2 de Lia. A Lia agora vai ficar com 6 filhos, Isacar e Zebulon. E ao final, 2 de Raquel, José e Benjamim. Poxa, pastor, mas quantas informações? Mnemônico, é uma técnica. E você só precisa, então, gravar um pouquinho da história, sabendo que Lia teve os 4 filhos, Raquel não tinha filhos, era estéril, e ela então pega a sua serva, era um costume lá do Oriente, dá para o seu marido para que ter filhos, ela tivesse filhos dela e fosse contado para ela. Então entra Bila, serva de Raquel. Só você guardar esses detalhes. E depois, então, Lia, vendo que Raquel havia feito isso, também dá a sua serva para Jacó, Zilpa. E por final nós temos Raquel. Então é fácil, Libi, Zira. E os nomes dos filhos. Esse é o meu mnemônico, você pode fazer o seu. Rusileju, Daná, Gaazes, Azê, Jobê. Tranquilo? Então espero que isso já tenha valido a pena você estar aqui conosco, participando dessa série na inspiração do texto. Eu tenho certeza que você vai aprender muitas coisas importantes. Os filhos de Jacó, Gênesis capítulo 29, versículo 31. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Vemos aqui as 2 esposas de Jacó, nesse versículo 31, e temos uma informação importante. Lia era desprezada, Raquel era estéril. Essa versão que eu estou lendo aqui é a revista e atualizada. Na revista e corrigida, ao invés de desprezada, está aborrecida. O detalhe que eu quero passar para vocês é que no hebraico, a tradução literal é odiada. Então,
na verdade, no literal, no texto bíblico, vendo o Senhor que Lia era odiada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Então, puxa, mas Jacó não amava Lia, ou seja, ele tinha até uma certa, isso nos dá a perceber uma certa repugnância. Aí basta nós lermos os versículos anteriores e nós vamos ver que Jacó foi enganado. Na verdade, ele queria se casar com Raquel, mas ele se casou primeiro porque o seu sogro o enganou, ele se casou com Lia. Então ele não amava Lia, ele não queria Lia. Então aqui foi traduzido na língua portuguesa para desprezada, mas de fato ele não tinha interesse em Lia, ele não amava Lia, pelo contrário, ele a aborrecia, ele não gostava realmente dela. Então o Senhor vê isso, nosso Deus, a história aqui nos relata que Deus fê-la fecunda e, no entanto, Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: o Senhor atendeu à minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Versículo 32. Lia concebeu, deu à luz um filho e chamou o seu nome Ruben. Esse é o primeiro filho de Jacó e filho de Lia. O interessante aqui é que esses nomes, nós vamos ver o significado deles, todos eles demonstram a rivalidade que existia entre Raquel e Lia. Pois os nomes, apesar dos significados serem significados bonitos, eles tinham também a intenção de passar uma mensagem para outra. E toda essa situação que estava acontecendo ali na família de Jacó era o que havia acontecido entre ele e o seu irmão, entre Jacó e Esaú. Era esse conflito que existia entre os dois. Então, ele agora está vendo de fora a mesma situação que ele vivenciou. Deus está trabalhando na vida do patriarca Jacó, trabalhando no seu coração, na sua mente, moldando-o, fazendo vê-lo de fora aquilo que ele viveu, a fim de transformá-lo, a fim de moldá-lo, a fim de prepará-lo para a sua grande obra. Então, essa situação entre Lia e Raquel, essa rivalidade, uma disputa de quem será a primeira, de quem terá o amor do marido. Percebam que Lia, ela, nos versículos seguintes, nós vamos ver que ela tem 4 filhos, Raquel era estéril. Então Lia tinha filhos, porém não o amor do marido. Raquel tinha o amor do marido, porém não tinha filhos. Então a disputa entre as duas é sobre o que a outra tinha e o que ela não possuía, quando na verdade deveria ter um apreço pelo que possuíam e não pelo que a outra possuía. Mas isso é o tratamento, isso tudo nós vemos Deus agindo na vida de Jacó, trabalhando no seu coração e mostrando a ele agora está de fora vendo a mesma situação que ele viveu. Então ele tem uma visão diferente do que aconteceu entre ele e o seu irmão. Bom, ela deu o nome de Ruben e literalmente significa eis um filho ou veja um filho. Então ela interpreta de forma criativa como um acrônimo. O Senhor viu minha miséria, ou seja, a tristeza, ela era desprezada, ela era odiada. Então o Senhor viu a minha situação. Então ela colocou veja um filho. Ela usa exatamente a situação que ela estava vivendo e ela dá um nome ao seu filho que caracteriza, que tem exatamente a mesma pronúncia na língua hebraica que faz lembrar veja. Então ela dá o nome de Ruben e diz: o Senhor atendeu a minha aflição. Quando vemos isso na língua portuguesa, no hebraico, essa palavra melhor
poderia ser melhor traduzida: o Senhor viu a minha aflição, pobreza, a minha miséria. Então, o Senhor viu a minha miséria. É o significado que ela tem em mente, que ela coloca no seu filho. Veja, um filho. Ou seja, Deus olhou e viu a sua situação. E ela, então, a sua esperança: agora me amará meu marido. Quando nasce o segundo filho, ela diz: era preterida e Deus me deu mais este. Quando nasce o terceiro filho, agora, desta vez, se unirá mais a mim. E o quarto filho, esta vez louvarei o Senhor, sempre demonstrando a esperança de ter o amor do seu marido. E, no entanto, ela tem essa tristeza no seu coração porque não consegue o amor, a admiração, o apreço do seu marido. Mas ela tem a esperança e coloca os filhos. Versículo 33, concebeu outra vez e deu à luz um filho e disse: soube o Senhor que era preterida e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Novamente aqui, essa palavra preterida, no hebraico, ela é a mesma palavra de desprezada. Ou seja, soube o Senhor que eu era odiada, desprezada e me deu mais este. Então, novamente, ela usa a sua situação, soube o Senhor, né? O Senhor, no hebraico, ouviu. O Senhor viu a minha situação, Rubem. O Senhor ouviu a minha oração, o desejo do meu coração, e me deu mais este, Simeão, que é ouvido, escutar. Versículo 34. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho e disse: agora desta vez se unirá mais a mim, meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe chamou Levi, que no hebraico literalmente significa unido a. Então vocês percebem, né? Que os nomes, eles todos são a sua vida, o que ela sentia, o que ela esperava. Então ela dá o nome dos seus filhos de acordo com a sua situação, com o seu momento. Versículo 35, de novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse: esta vez louvarei o Senhor, e por isso lhe chamou Judá, que significa louvor, ou louvado, e cessou de dar à luz. Então, nesses versículos aqui, nos últimos versículos do capítulo 29, nós observamos que ela tem 4 filhos, Lia, que lembram que eu citei para vocês lá no meu mnemônico, Rucileju, Rubem, Simeão, Levi e Judá. Então ela tem esses 4 filhos que significam viu, ouviu, a esperança de se unir e o seu louvor. Ela busca a alegria, né? Porque o Senhor está abençoando a sua vida. Ela tem 4 filhos. E, finalizando aqui o capítulo 29, nas últimas palavras, e cessou de dar à luz. Bom, o interessante é que essa narrativa dos filhos, elas vão cobrir um período de 7 anos. E nestes 7 anos, nós vamos ver agora no complemento, capítulo 30, é que Lia tem 6 filhos em 7 anos. O que nós podemos deduzir que ela cessou de dar à luz, porque provavelmente o seu marido interrompeu com a sua obrigação conjugal. Esse afastamento foi breve, pois ela tem 6 filhos, um período de 7 anos, quase um filho por ano. Então ela não ficou muito tempo sem dar à luz. Capítulo 30, versículo 1. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Primeiro detalhe aqui, ciúmes, é aquilo que eu havia já mencionado. Essa disputa, Lia e Raquel, a disputa
que Jacó tem na sua mente, entre ele e o seu irmão, Jacó e Esaú. Quem seria o primeiro? Quem venceria? Quem seria o servo? Então isso tudo é um espelho onde Jacó pode refletir sobre o que aconteceu na sua própria vida. E Raquel disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. O que nós observamos aqui, no versículo seguinte, versículo 2, então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Muito interessante aqui é que nós não vemos Jacó orando. Ele tem força física, ele resolve tudo no braço, falando, agindo, mas ele não ora. Então, nós vamos acompanhando a história de Jacó e vemos Deus moldando a sua vida para que ele desenvolva, ele transfira toda essa força física dele para o espiritual. E nós vamos ver isso mais à frente, que ele começa a desenvolver, Deus vai trabalhando na sua vida, ele começa a ver que lutar com Deus é melhor do que na força do braço. E não tem, muitas das vezes, solução para os seus problemas. E vemos também essa condição, a condição triste de Jacó. Ele ficava entre as duas esposas, jogada para um lado, jogada para o outro. Era como se fosse um peão que ia para um lado e ia para o outro, jogava de um lado, jogava do outro. Ele não demonstra uma liderança espiritual na sua família. Ele está aqui sofrendo numa situação, uma família com um problema muito sério entre as suas duas irmãs. A primeira, a desprezada, a preterida, a odiada, tem 4 filhos. A que ele amava, a amada, a que o marido dava especial atenção, não tem filhos. Tem ciúmes da irmã, a disputa, a rivalidade. E ela então exige de Jacó, ela fala de um modo imperioso: dá-me filhos, senão morrerei. É irônico essa fala de Rebeca, chega a ser trágica, porque de fato no segundo parto do seu segundo filho ela morre ao dar à luz. Então ela acaba morrendo pelos filhos. E daí a gente já tira uma lição importante: é melhor nós aceitarmos aquilo que Deus tem para nós. Ou seja, não procurar mudar a vontade de Deus, deixar que Deus continue fazendo, dirigindo as nossas vidas sem lhes impor alguma coisa, sem exigir alguma coisa. Porque muitas das vezes, quando nós alcançamos isso, contrariamente à vontade de Deus, nem sempre temos, ou seja, acabamos por ter consequências ruins na nossa vida. Raquel aqui vai ter filhos, mas ela vem a morrer dando à luz ao seu segundo filho. E versículo 2. Então Jacó se irou contra Raquel. Ele poderia ir para oração, mas ele se ira contra sua esposa. Acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Mas ele poderia interceder pela sua esposa para que Deus lhe desse um filho. No entanto, ele ainda não tem essa força espiritual. Ele ainda é pequeno espiritualmente, apesar de ser um gigante materialmente, dotado de uma grande força, espiritualmente ele é fraco. Versículo 3, respondeu ela, Raquel: eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Bom, essa era a triste realidade familiar, onde nós vamos perceber que 2 ou mais das 4 ficam grávidas ao mesmo tempo. Uma situação muito triste, lamentável, uma realidade que demonstra uma disfunção familiar, falta de liderança de Jacó, essa disputa, essa rivalidade. E agora Raquel, então, dá a sua serva na intenção de competir com a sua filha, com a sua irmã, Lia. E eu traga filhos ao meu colo. Na verdade, a expressão original no hebraico é joelho,
por meio dela. Essa era uma prática, né, comum lá no Oriente. Era o costume, né, deles fazerem, eles faziam dessa forma. Então, ao nascer, ela receberia ali o filho de Bila e seria contado como filho dela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel: Deus me julgou e também me ouviu a voz e me deu um filho, portanto lhe chamou Dan. Essa expressão Deus me julgou, no hebraico vem de Danani, e ela depois diz, ela coloca o nome de filho de Dan, um juiz. Então, é exatamente o que Lia fazia. Ela usa a situação, ou seja, Deus me julgou, Deus me fez justiça, eu era injustiçada, mas eu agora tenho um filho. Apesar de ser de Bila, ela o considera como uma vitória. Então, ela dá o nome de Dan ao seu filho. Exatamente esses trocadilhos, né, que nós percebemos mais na pronúncia do hebraico, que são palavras que o som é muito parecido, os sentidos, a origem, né, o radical é radical comum a essas palavras. Então ela dá esse nome e vocês percebem que exatamente ela está falando para a sua irmã. O que a sua irmã havia feito para ela, ela agora faz a mesma coisa com a sua irmã. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz o segundo filho a Jacó. Disse Raquel: com grandes lutas tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naftali. Então, essas grandes lutas, no hebraico, Naftali, Elohim, que literalmente significa lutas de Deus, e é melhor traduzido com lutar com Deus. Ela está falando de lutar com Deus com a irmã dela. Ela estava lutando com Deus para vencer a sua irmã. Tenho competido com a minha irmã e logrei prevalecer. Ou seja, eu estou alcançando a minha irmã, estou vencendo, né? Estou começando a ter uma reação, já é o segundo filho. E esse cenário é o cenário ali da situação dessa família. Labão, voltando um pouquinho na história, a garantia econômica do seu sucesso econômico foram suas filhas, Lia e Raquel. A garantia das suas filhas são os filhos, ou seja, da luta familiar. E ele então colocou o nome de Naftali. Vocês percebem que na expressão de grandes lutas, Naftali, Elohim, ela coloca Naftali, que é luta. Os sons são muito parecidos, eles são muito criativas ao darem os nomes, porque são exatamente a situação que elas estavam vivendo. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, agora é a outra, Raquel, 2 filhos por Bila. Tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Disse Lia: afortunada, e lhe chamou Gade. Essa palavra no hebraico, ela pode ser traduzida por que sorte, né? Que sorte eu ter agora um filho, né? Ou seja, naquela competição ela tem mais um filho através da sua serva Zilpa. E essa palavra Gade no original, ela é bem... Existem muitas interpretações, né? Sobre fortuna, um deus da Babilônia, porque isso parece muito pouco provável que tenha sido essa razão. Tropa, mas o que mais os estudiosos têm um consenso é de que seja realmente uma sorte, que ela ganhou uma bênção, ela foi afortunada, ela recebeu uma boa fortuna. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse Lia:
é a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa, e lhe chamou Asser. Novamente percebemos o trocadilho, né? É minha felicidade, ou seja, como que eu sou feliz? Apesar dessa satisfação toda, ela ainda não encontra o reconhecimento do marido. Se ela considera, da mesma forma que Raquel, ela tem agora o segundo filho através da sua serva Zilpa. E ela dá o nome de Asser, que é declarar, num dos sentidos da palavra, declaração de felicidade ou de bem-aventurança. Versículo 14. Foi Rúben nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo e trouxe-as Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: dá-me das mandrágoras de teu filho. Versículo 15. Respondeu ela: achas pouco o me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras de meu filho? Disse Raquel: ele te possuirá esta noite a troco das mandrágoras de teu filho. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia e lhe disse: esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E Jacó naquela noite coabitou com ela. Aqui destaco exatamente a situação de Jacó. Ele é como se fosse realmente um peão. As esposas contratam, fazem contrato, alugam, cedem seus direitos e ele vai para um canto, vai para o outro. Uma situação realmente muito triste para Jacó. Aqui nos diz o texto que nos dias da ceifa do trigo, ele achou mandrágoras no campo. O que são essas mandrágoras? São frutas que, segundo crenças antigas, tornavam as mulheres férteis. Então, é conhecido como fruta do amor, como um afrodisíaco e que favorecia a procriação. Então, Rúben, nos dias da ceifa do trigo, ele achou lá no campo essas mandrágoras e Raquel, então, pediu: dá-me. E então há essa negociação. E Lia disse para ela: acha pouco teres levado meu marido, agora você também vai querer as mandrágoras de meu filho? Então Raquel faz esse contrato, esse ajuste com a sua irmã. E Jacó coabitou com ela. Essa palavra aqui no hebraico é importante, porque ela literalmente se deitou com ela, mas no livro de Gênesis, nós vemos essa palavra citada algumas vezes. E todas as vezes que ela é citada, ela demonstra uma união ilícita ou forçada. Todas as vezes que é usada essa palavra, né? E nós vemos aqui que a gente poderia citar as filhas de Ló com ele. Foi um ato ilícito, né? Os filisteus com Rebeca, Siquém com Diná, Rúben com Bila, a esposa de Potifar com José, sempre usada essa palavra. Então a palavra aqui que foi usada no texto e que traz luz para nós é que Jacó fez aquilo, mas não foi por amor, forçado, porque havia um contrato entre as duas. Ele não foi por satisfação, por prazer, mas ele foi coagido a fazer aquilo. É isso que o texto traz para nós. Se nós olharmos no português, a gente acaba não tendo esse vislumbre do sentido maior. Mas quando nós temos acesso ao original, a gente acaba tendo a gente vê nitidamente essa situação, porque você pega a palavra e vê todas as vezes que ela foi usada e você então vê o contexto que foi usado naquele livro. Então, é usado sempre num sexo ilícito ou forçado. E foi usado aqui então a gente já percebe que ele vai, porque houve um acordo, né? A Lia disse: hoje você vai ficar comigo, pois eu te aluguei. Então ele vai, mas ele vai forçadamente estar com ela. Versículo 17. Ouviu Deus a Lia, ela concebeu e deu à luz o quinto filho. Então disse Lia:
Deus me recompensou, porque dei a minha serva a meu marido e chamou-lhe Isacar. Essa expressão, Deus me recompensou, é a mesma palavra, essa recompensou, usada por aluguel. Ou seja, o que Lia, na verdade, está falando? Deus pagou o meu aluguel. Aquilo que eu fiz alugando, Deus me deu a recompensa daquele meu ato. Reconheceu o meu ato, e é um trocadilho de Lia, que no fundo resume essa carência, né? Essa falta de liderança de Jacó sobre a sua família. Dei a minha serva meu marido, então chamou o nome do seu filho de Isacar, a recompensa. Que é exatamente, ou seja, ele recompensa, que é exatamente, ela aluga o seu marido e ela recebe uma recompensa. E Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o 6º filho e disse: Deus me concedeu excelente dote, desta vez permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei 6 filhos, e lhe chamou Zebulon. Novamente, é sempre a situação do contexto que eles estavam vivendo. Nós vamos ver exatamente essas palavras que ela usa que são no hebraico, são os trocadilhos que fazem, que dão o significado exatamente da situação que eles estavam vivendo. Então, desta vez permanecerá comigo meu marido. É uma palavra que significa, no hebraico, exaltar. Ou seja, no sentido aqui do texto, desta vez ele vai me reconhecer como sua esposa, eu serei exaltada, porque lhe dei 6 filhos. E lhe chamou então o nome do seu filho Zebulon, que é exaltado. Versículo 21. Depois disto, deu à luz uma filha e lhe chamou Diná. Essa Diná, nós temos poucos comentaristas dão um significado etimológico, um significado da palavra. Strong, ele dá um significado de julgamento, né? Como se fosse um juízo, e ela recebe mais um filho. Ou seja, a Lia, ela tem 6 meninos e depois uma menina. Ou seja, ela tem 7 filhos. Ela tem mais filhos do que as outras 3 juntas. Se somar os filhos de Bila, que teve 2 filhos. Os filhos de Zilpa, 2 filhos, 4. Os filhos de Raquel, 6. Dão 6 filhos, né? 2 de cada uma. 2 de Bila, 2 de Zilpa, 2 de Raquel. 6 filhos. E quando olhamos para Lia, ela tem 7. Ela tem os 6 filhos e ela tem uma filha. 7 filhos. O 7 na Bíblia é o número de perfeição, de completude. Então, ela é uma esposa que é abençoada. Então, ela dá, segundo Strong, esse nome de julgamento, ou seja, Deus julgou a favor dela. Ela era preterida, ela era aborrecida, e ela, então, é muito abençoada. Apesar da sua situação, apesar das falhas, apesar daquela rivalidade, a graça e a misericórdia de Deus, sem dúvida alguma, fazem uma diferença muito grande na vida dos seus servos, daqueles que o servem. Essa expressão aqui, logo no início, depois disso, ou seja, depois desses acontecimentos, então, olhando para o sentido das palavras hebraicas, esse nascimento da Diná, ela ocorreu depois dos 7 anos. Ou seja, nos 7 anos desse período aqui que está narrando, desses filhos, a Diná nasceu depois desse período dos 7 anos. Versículo 22, lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Nós temos aqui que Raquel estava orando. E é interessante que, apesar dela ter alugado, né, feito aquele negócio com a sua irmã, com as mandrágoras que Rubem tinha achado no campo,
ela não faz menção disso, o texto não faz menção disso. Quando ela vai se expressar, ela disse no versículo seguinte: Deus me tirou o meu vexame. Nós não vemos nada mais falando sobre aquelas mandrágoras. Não podemos dizer que Deus não possa usar os meios físicos para atingir determinado objetivo. Deus pode fazer o que Ele quiser, mas aqui não deixa dúvida alguma de que ela recebe, ela se torna fecunda porque Deus ouviu a sua oração. E ela então, enquanto ela luta, enquanto ela fisicamente, ela luta com as suas forças, com a sua irmã, com o seu marido, ela não obtém resultado, mas quando ela se volta para Deus, ela recebe o resultado. Isso é muito importante. Nós temos dificuldades, nós passamos por momentos de lutas e que nós pensamos até em desistir, não conseguimos, não temos. Quando voltamos para Deus, entregamos nas suas mãos, Ele faz aquilo que nós necessitamos e nos dá vitória. Versículo 23, ela concebeu, deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame. Esse tirou, removeu, né? Ela tirou, Deus me tirou o meu vexame. E depois ela chamou o nome de José, dizendo: dê-me o Senhor ainda outro filho. Então, José, no hebraico, Yosef, significa que o Senhor acrescente, né? O significado é Jeová adicionou. Então, é interessante porque ela disse: Deus me tirou e Deus adicionou. E isso acaba sendo um fato que aconteceu na vida de José. Ele foi tirado do convívio dos seus irmãos e depois ele foi trazido novamente ao convívio dos seus irmãos. Esse fato. Então, quando nós olhamos para isso, dá a entender que isso é profético na vida de José, nesse acontecimento da vida de José, porque ela usa exatamente essas duas palavras, me tirou e adicionou. Então, ela disse: Deus tirou o meu vexame, ou seja, aquela humilhação, porque ela era estéril, né? Ela sentia vergonha, era uma coisa muito difícil para uma mulher naquele tempo. Quando uma mulher era estéril, era considerada amaldiçoada porque ela não tinha filhos, então ela vivia com aquela dor, com aquela tristeza no seu coração. Então Deus tirou a minha humilhação, o meu opróbrio, e deu-lhe um filho, e ela colocou o seu nome, então, José. Deus adicionou, dizendo: dê-me o Senhor ainda outro filho. Ela usa aqui essa expressão dê-me e Asaf, sempre os trocadilhos, o som, né? No original, Yosef e Asaf. E a gente vê aqui o Senhor ainda outro filho. Então, é importante esse desejo da Raquel, né? Dá-me filho, senão morrerei. O Senhor tirou a minha vergonha e me deu um filho. Dá-me outro filho, Senhor. E isso vai acabar redundando no seu segundo filho. Quando ele nasce, ela morre. Precisamos entender que Deus está no controle das nossas vidas. Precisamos guardar isso no nosso coração. Apesar de nós sermos falhos, apesar de nós sermos fracos, de nós muitas das vezes errarmos, tropeçarmos em coisas simples, né, que poderiam ser resolvidas através de uma oração, através de uma busca a Deus, mas nós pensamos em resolver, complicamos a situação, mas Deus é muito misericordioso, Ele age a nosso favor. Mas com esta lição de Raquel, fica para nós essa lição, né, de nós não exigirmos, confiarmos em Deus. Ele está nos dando o melhor, Ele está dando para nós aquilo de que nós necessitamos. Ela já tinha recebido um filho, mas ela quer outro filho. E, tragicamente, ela vem perder a vida dando à luz aquele seu segundo filho. Então, aqui é o relato, né? Nós vamos só, quando chegarmos no capítulo 35, é que nós vamos ver o nascimento desse último filho, Benjamim. Então, eu espero que foi rápido, né? Nós falamos de uma maneira rápida, mas para não estender muito esse nosso primeiro episódio,
Mas eu espero que Deus abençoe a todos vocês, que Ele complemente aquilo que não foi possível passarmos nos vossos corações, guardando que nós vimos aqui, então, a história dos filhos de Jacó. Percebemos a razão dos nomes, significados bonitos, mas a intenção não era das melhores. Era falar dando uma resposta. Nós não devemos agir dessa forma, não é uma prática cristã louvável agir dessa forma, fazermos alguma coisa para darmos resposta a alguém. Nós devemos viver a nossa vida gratos a Deus por tudo aquilo que Ele nos dá. Então, com essa história, Deus possa abençoar vocês. Vimos aqui como foi a situação, como é que surgiu, como é que nasceram os filhos de Jacó. Falta ainda um, e quando completarmos nós vamos ver então como nasceram as 12 tribos de Jacó, as 12 tribos de Israel. Que Deus abençoe e eu aguardo você no nosso próximo episódio. O retorno de Jacó à terra de Canaã. É na sequência do texto. Deixe o seu like, se inscreva aí no canal. Que Deus te abençoe. Forte abraço.